Olá, vamos lá. Aula 7, Economia Internacional, em particular os tópicos de comércio internacional. Hoje começamos a ver as negociações comerciais. Esse tópico 7 é um pouco mais longo, nós vamos ver através da aula de hoje e da semana que vem. Tá? As negociações comerciais realmente são um tópico bem extenso, então vamos fazer em duas aulas, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, por favor, me avise. Opa, aconteceu alguma coisa, peraí. Algum problema técnico. Vamos lá, então, agora sim, negociações comerciais. Vamos falar primeiro, sobre as instituições do comércio e depois sobre a integração econômica regional. Primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. O capítulo de referência no Krugman é o capítulo 9, tá? O Appleyard, capítulos 16, parte dele, e 17. Bem, vamos lá. Ganhos do comércio internacional. Eu acredito que tenha ficado claro da primeira parte das teorias que é possível ganhar, que é possível que haja ganhos para as duas partes que se engajam no comércio internacional. Isso explicaria até que ponto, né, nós podemos observar os dados do aumento do comércio internacional entre os países nos últimos anos, né? Desde o pós-guerra, um aumento significativo, e só dos anos 80 para cá, tivemos o comércio internacional entre os países quadruplicaram. Bem, isso não é novidade para vocês, a gente viu na primeira parte. No entanto, apesar disso, existem. Hum, bom, sim, mas antes de falar sobre isso, tem um ponto importante também que cabe ressaltar, que o comércio internacional, ele também ajuda a promover o crescimento econômico dos países. Então, existe até vários estudos mostrando a correlação entre quanto maior o comércio internacional que um país está engajado, maior a taxa de crescimento econômico dele. No entanto, se o comércio fosse tão bom assim, por que certos países fazem restrições ao comércio? Muito bem. E foi a discussão das últimas duas aulas, a aula 5 e a aula 6, né? Sobre política comercial, por que os países engajam em políticas comerciais, e principalmente políticas comerciais restritivas, né? Ou protecionistas. Aí, então, ficou a ideia que eu quis passar ali é que vejam que é possível que grupos dentro de um país se percam com o comércio internacional ou sofram concorrência dos produtos importados. E por conta disso, tais pessoas ou grupo de pessoas que se sintam prejudicados pelo comércio vão fazer lobby para o governo do seu país, pedindo proteção, pedindo que haja algum tipo de compensação ou tarifas de importação para que possa que a concorrência perca, né, na comparação com o produto nacional. E, enfim, esses lobbies de grupos de interesses fazem com que o governo pressione o governo para que haja restrição ou administrar subsídios, né, etc, etc. Então, nesse sentido, uma coisa que a gente observou aqui do pós-guerra, aliás, durante as duas guerras, houve um aumento significativo das barreiras ao comércio, das tarifas, das cotas e vários outros
outros instrumentos de política comercial protecionista. O mundo ficou muito protecionista. Afinal, você não fica fazendo comércio com quem você está guerreando, certo? Então, o que aconteceu é que no período pós-guerra, houve um esforço bastante grande de tentar reverter esse quadro de políticas comerciais mais protecionistas. Então, como que foi feito isso? Então, houve um esforço organizado, né? Foram criadas até instituições para que os países pudessem liberalizar o comércio, através, principalmente, de negociações comerciais internacionais. Então, vamos ver que tem alguns tipos de negociação, mas basicamente a ideia de negociação comercial para liberalizar o comércio trata-se de reuniões entre os governos de os países, de vários países, que concordam, né, durante essa reunião, fazer redução mútua de tarifas e outras barreiras não tarifárias, e em fazendo, você concederia tais benefícios para os outros países participantes também. Então, haveria uma reunião no grupo de países, que um país concordaria, por exemplo, bom, eu vou diminuir a tarifa de importação de automóveis de 250%, vou diminuir para 150%, ou 100%, ou mesmo para zero. Enfim, e uma vez que você concorda com essa redução, você abre esse benefício para todos os outros países que estão participando. Em troca, esses outros países também fariam reduções tarifárias mútua, né, de vários do mesmo produto ou de outros produtos também. E assim se desenvolvem as negociações comerciais. Existem basicamente três tipos de negociações comerciais num esquema desse de negociação comercial. As bilaterais, como o nome já diz, dois países, né, participam dessa negociação de remoção de barreiras comerciais, sejam tarifas ou barreiras não tarifárias. Existem as negociações multilaterais, onde um número grande de países, ou um número razoável, significativamente grande de países, negociam essa remoção das barreiras comerciais entre si e abririam, tais como já dissemos, os benefícios para todos os que participam, né? A ideia é que todos os países do mundo participassem das negociações multilaterais, tá? Mas, enfim, nem todos participaram. E, de qualquer modo, as instituições, a negociação multilateral foi feita dentro de duas instituições, o GATT e o OMC, do qual nós vamos falar já sobre cada um desses dois. E existe também um terceiro tipo de negociação comercial chamada negociação regional, ou integração econômica regional, no qual um subconjunto menor de países, não todos os países do mundo, ou a maioria, mas sim um subconjunto de países que têm alguma coisa em comum, né, resolvem, sim, também fazer esse tipo de negociação. Então, ao invés de serem todos os países, seria um grupo de países que concederiam essas reduções de barreiras comerciais entre si. Temos vários exemplos de esquemas de negociação regional, como, por exemplo, o Mercosul, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ou a União Europeia, 27 países da Europa que fazem parte hoje em dia, ou o NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte, da qual participam Estados Unidos, Canadá e México. Então, é isso, tem basicamente esses três tipos de negociação comercial. As negociações do GATT e do OMC são as multilaterais, e a dos blocos de países ou integração econômica regional são as negociações regionais, como exemplo, essas que mencionamos aí, Mercosul, União Europeia e NAFTA. Tá? Vamos falar em primeira mão, primeiro ponto, né? Vamos começar falando pelas negociações multilaterais, também conhecida como liberalização multilateral do comércio. Já definimos, repito mais uma vez, governos de países participantes concordam em fazer sucessivas reduções mútuas de tarifas e outras barreiras não tarifárias, através de rodadas de negociação. Tá? Então, cada vez que você se reúne, é uma rodada de negociação. Dentro dessa rodada, você concede reduções de tarifas e barreiras não tarifárias e estende aos outros países. Interessante é exatamente isso, que vejam vocês que
se todos os países do mundo estão presentes, esse tipo de negociação ela é chamada de a via direta ao comércio livre. No seguinte sentido, veja, supondo que nós temos todos os países participando, quando um país concede, por exemplo, uma diminuição na tarifa de, sei lá, um produto como automóvel, é concordado dentro dessa reunião que tal benefício será estendido a todos os países. Então, todos se beneficiam disso e é uma espécie, nesse sentido, não vai haver distorção nos preços, porque você não está tendo nenhum tipo de preferência tarifária ou preferência enfim, comercial com algum outro país. Então, é como se fosse realmente uma via direta ao comércio livre. Nesse sentido, você estaria, né, resgatando aquela ideia das teorias do comércio internacional, de que os ganhos do comércio vão para todas as partes que participam, tá certo? E um ponto, esse é um primeiro ponto, né, importante sobre as negociações multilaterais do comércio que se deram tanto no GATT quanto no OMC. Em relação a outros esquemas de liberalização do comércio, como as negociações regionais e as bilaterais, ele tem uma vantagem, que é a chamada vantagem da coordenação internacional. Nesse sentido, imagine você que nós temos 210 países, mais ou menos, talvez, acho que hoje já é mais do que isso, mas por volta vamos arredondar para 200 países. Se você faz uma negociação bilateral para conseguir uma redução de, sei lá, de uma certa tarifa, sei lá, França e a Alemanha fazem uma negociação e reduzem a tarifa entre si de automóveis. Depois, a França faria uma segunda negociação bilateral com a Itália, por exemplo. Depois, uma terceira negociação com a Espanha, depois uma com Portugal, depois uma com os Estados Unidos, depois uma com o Brasil. Imagine o número de negociações bilaterais que ela teria que fazer, sendo que você pode fazer uma rodada só dentro de uma negociação multilateral. Então, nesse caso, na bilateral, eu tenho que fazer, a França tem que fazer com várias negociações com cada país, então teria no mínimo 200 negociações. Né? No caso aqui, se você faz dentro de um esquema de negociação multilateral, você faz uma reunião só, com, obviamente, 200 países participariam dessa reunião, cada um diria por vez qual é a redução que ele propõe de tarifas e de barreiras não tarifárias, como, por exemplo, a França diria talvez que, olha, os automóveis, a nossa tarifa cai de, sei lá, 35% para 10%. E aí ela concederia de uma vez só, né, de uma maneira coordenada, concederia essa redução tarifária para todos os países que participassem, para os 200. Então, uma negociação só. Claro que também tem algumas dificuldades, onde você tem que ter um lugar grande o suficiente para reunir 200 chefes de Estado ou 200 negociadores e, enfim, uma língua comum, talvez o inglês, né? Ou mais de uma língua com tradução simultânea, mas é muito mais factível, mais fácil de fazer isso do que fazer uma combinação de 200 negociações de né, 2 a 2, né? Ou seja, o número número de combinação de 200 países 2 a 2 é muito, muito maior do que você fazer uma só com os 200. Então, a vantagem da coordenação internacional também existe dentro da liberalização multilateral, além dessa ideia de ser uma via direta ao comércio livre. Bem, enfim, desde o pós-guerra até os dias de hoje, a liberalização multilateral do comércio foi feita dentro do ambiente do GATT e da OMC. O GATT, da sigla do inglês General Agreement on Trade and Tariffs, ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, durou entre 1947, portanto, 2 anos após o fim da guerra, e até 1994. Dezembro de 94. Já em janeiro de 95, a OMC foi criada e substituiu o GATT, logo na sequência. Note que o GATT, inicialmente, ele não era uma instituição, e sim um acordo. A ideia era que tivesse um acordo
sobre geral, sobre tarifas e comércio. Mas isso se revelou uma tarefa bastante grande, apesar das vantagens da coordenação internacional, isso revelou-se uma tarefa muito grande, difícil, complexa de ser feita, até porque o primeiro objetivo do GATT era realmente promover a liberalização multilateral do comércio, mas outras coisas, outras demandas surgiram. Então, o GATT, que era um acordo, acabou virando uma instituição ou uma organização, tal como a OMC. Quais são os princípios do GATT que são vigentes até hoje, né, na sequência do seu sucessor, que foi a OMC, que é a OMC? Bem, tem uma série de princípios, vejam vocês que são princípios e não leis, tá? No comércio internacional, a gente tem a ideia de que princípios devem ser observados pelos países. Não existe um poder de polícia ou de lei internacional que obrigaria que os países seguissem todos esses pontos que estão vendo agora e que nós vamos discutir e debater. E sim princípios, tá? Então, ou seja, um país que participa do GATT se compromete, ou do OMC, se compromete a seguir os seus princípios. Um principal deles, o mais importante, é o MFN, ou Most Favored Nation, do inglês, nação mais favorecida. A ideia é o seguinte: se você favorece uma nação, um país, com uma preferência tarifária que você concede, essa concessão também tem que ser estendida a todos os outros, tá? Então, a nação mais favorecida, por exemplo, a França, nessa reunião aí do GATT, disse que, bom, vamos diminuir para a Alemanha a tarifa de aço de, sei lá, 100% vai cair para 50%. Então, essa concessão mais favorecida para a Alemanha tem que ser necessariamente, dentro das regras do GATT e da OMC, tem que ser concedida para os outros membros, para todos os outros países membros. Então, foi essa a mola mestra que fez com que o GATT e a OMC avançasse tanto ao longo dos anos, desde o pós-guerra até hoje, certo? O que mais? Muito bem. Um outro princípio importante é o princípio do tratamento nacional, no seguinte sentido: todo país concorda que, uma vez que você importou um produto, ou seja, o internalizou, certo? Pagou as tarifas, pagou qualquer barreira não tarifária que eventualmente tenha, né, passou por cima dessa barreira. Uma vez que o produto está dentro do país, não podem sofrer nenhuma discriminação comparado com os produtos produzidos naquele país. Em outras palavras, eu tenho que ter o mesmo tratamento entre o produto estrangeiro e o produto nacional. Isso quer dizer que, se eu importo um celular da Coreia, paga uma vez as tarifas de importação, né? E qualquer outra regra que exista, não deve ter, por exemplo, cobranças adicionais ou impostos adicionais sobre produtos estrangeiros comparados com o nacional, tá? Isso também é um pilar do GATT. Desde o começo, os países se comprometeram a fazer isso, é um dos princípios mais antigos do GATT. O que mais? Um outro princípio é a ideia do princípio da transparência, onde qualquer defesa comercial, isto é, uma política comercial que o país decida implementar, qualquer defesa comercial deve ser feita preferencialmente através de tarifas e não de outros instrumentos, principalmente a tarifa ad valorem, que é um percentual. Por quê? Porque a tarifa, o efeito sobre a economia é um efeito relativamente claro, né? Então, uma tarifa de 20%, todo mundo sabe que o efeito dela é aumentar o preço em 20%. Ou uma tarifa de $500 vai fazer com que o preço final aumente em $500. Já uma cota de 3.000 automóveis, importar só 3.000 automóveis, qual o efeito sobre a economia? Bem, vocês viram aí, através daquele exercício, que existe uma equivalência entre cota e tarifa, mas você vê que o efeito direto da cota é difícil de ser calculado, né? E a mesma coisa vale para as outras barreiras, como subsídios, ou compras governamentais, ou, enfim, todas aquelas outras barreiras não tarifárias que nós mencionamos na aula 5. Então,
deve-se preferir tal uso de tarifas para fazer a defesa comercial. Se é que um país precisa de política comercial, que ela seja feita através de tarifas. Essa é a ideia. E, de fato, logo no começo das primeiras rodadas que houve, né, durante o período do GATT, muitos países substituíram cotas por tarifas, né, até porque foi proibido, logo no começo já do funcionamento do GATT, foi proibido o uso de cotas. Né? Então, muitos países tiveram que converter. O Japão foi um dos que levou mais tempo mantendo cotas, e depois eles acabaram finalmente convertendo todas as suas cotas em tarifas. Concorrência leal, outro princípio importante, que diz que é importante com que os países evitem práticas de dumping e práticas de subsídios. Subsídios vocês já conhecem, é um dinheiro que o governo oferece aos produtores do país que estão engajados em exportação, né? São incentivos. E essa é uma prática desleal, segundo o GATT e a OMC. E o dumping, que é fazer com que o seu preço do produto exportado seja diferente do produto importado. Tá? Então, esse é também uma prática desleal que deve ser evitada. E a salvaguarda só pode ser utilizado se houver um surto comprovado de importações. O que é uma salvaguarda? É uma tarifa adicional ou um pagamento adicional que visa proteger, fazer uma defesa comercial, proteger a economia contra um surto muito grande de importações de algum produto, que se for comprovado que realmente estão tendo muitas importações, um número muito grande, num determinado país para um determinado produto, e que prejudique o competidor nacional, certo? Isso também é previsto no GATT e OMC, e existem regras para regulamentar o uso de salvaguardas, tá? Note que o uso das salvaguardas ele é permitido, mas ele não é, vamos dizer assim, incentivado, né? Ou seja, só para usar em último caso, né? Nesse sentido. SGP, Sistema Geral de Preferência, nós já falamos na aula de política comercial, ele é uma espécie de cobrança de tarifa de maneira diferenciada, né? Mas a ideia é dar condições especiais de acesso aos mercados dos países desenvolvidos para as exportações de produtos de países em desenvolvimento. Então, ele prevê desde o começo o SGP, tá? Mas também tem que ser, primeiro, não é incentivado, e segundo, existe toda uma lista que cada país coloca no GATT e no OMC sobre quais preferências que eles dão e para quais países. Então, por exemplo, cada país tem a sua lista de SGP. Então, por exemplo, Estados Unidos dá para as importações de Mali ou do Camarões ou da República Centro-Africana, dá uma preferência para as importações de banana ou de cacau, comparado com as importações de banana e de cacau de outros países desenvolvidos. Tá? Essa é a ideia do SGP. Na aula 5, eu mencionei que a ideia era promover o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento, e, ao longo do tempo, essa lista variou, né? Por exemplo, o Brasil fez parte do SGP dos Estados Unidos e de outros países da Europa durante bastante tempo, tendo saído, e a Coreia também fez parte do SGP dos Estados Unidos durante um bom tempo. Como são países de renda média alta, no caso da Coreia já de renda alta, né, não fez sentido manter a Coreia no SGP dos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo o Brasil. Então, isso daí tem mudado ao longo do tempo. Restrições quantitativas são proibidas, como a cota, já mencionamos isso. Existe uma exceção que é a cota tarifária, né, que em situações especiais são permitidas, mas, novamente, não são incentivadas. E também, finalmente, existe o princípio do acordo regional. O que seria um acordo regional? No artigo 24 da criação do GATT, né, coloca-se que quando grupo de países pode fazer uma liberalização de tarifas
e barreiras não tarifárias entre si. Ou seja, eles estão permitidos, os acordos regionais estão permitindo, no GATT, as negociações regionais. A integração econômica regional é permitida pelo GATT, pelo GATT, OMC. Ainda que, no texto original do GATT, dizia que quando esse grupo de países se trata de 90% do comércio regional, então é possível, o artigo 24 permite. Então, vamos supor, dentro da Europa, a Europa já tem um comércio regional grande entre si. Nesse sentido, o GATT fala, olha, tá bom, então vocês podem, não precisam fazer uma negociação multilateral no âmbito do GATT-OMC, com todos os países do mundo, mas vocês podem fazer uma negociação entre vocês, mantendo para o resto do mundo as tarifas e barreiras não tarifárias. Esse que é o ponto do acordo regional. Eu liberalizo as tarifas dentro do grupo e mantenho uma tarifa externa para os países não membros do grupo. Tá? Então, interessante é isso, que já é previsto no próprio GATT o princípio da existência dos acordos regionais, ou integração econômica regional. Tá? E a União Europeia, ela, de fato, inicia, a partir de 1951, com o acordo sobre o carvão de alguns países europeus, né, vai virar o Tratado de Roma, em 1957, que é o primeiro acordo regional de peso dentro do período do GATT. Tá? Depois a gente vai voltar a falar só sobre integração econômica regional, daqui a pouco. Muito bem. Então, como se deram as rodadas multilaterais de liberalização no âmbito do GATT e da OMC? Bem, primeiro ponto é que são rodadas sucessivas, tá? Você tem uma rodada que de membros dos países, supostamente de todos os países do mundo, como eu disse, na prática, nem todos os países do mundo entraram no GATT, né? Alguns entraram depois, foram entrando ao longo do tempo, tá? E alguns, muito recentemente, só que entraram no GATT já no período da OMC, como Rússia e China, né? China em 2001 e a Rússia em 2012. Mas, enfim, que são dois países importantes na economia mundial, né? De qualquer modo, é importante dizer isso, que foi feito através de rodadas. Então, a gente se reúne, põe todos os negociadores de cada país e juntos, e dentro dessa rodada, vamos tentar liberalizar o máximo possível. Note que ninguém tinha a obrigação de reduzir uma tarifa até zero imediatamente. Por quê? No pós-guerra, os países entraram, né, nesse período pós-guerra com muitas tarifas, e com tarifas altas e com muitas barreiras não tarifárias, né? Então, sei lá, a França tinha uma tarifa para importação de auto de 150%. Você diminuir de 150% para zero uma tarifa é uma movimentação muito grande, né? E afeta muito a economia local. Então, o que acabou acontecendo na prática é que essas rodadas foram sendo feitas uma após a outra e liberalizando aos poucos, né, de acordo com a possibilidade e com a capacidade dos países negociarem, né, e até para não terem efeitos muito gigantescos nas economias nacionais. Então, um país muito protegido sai desse estado para um estado de nenhuma proteção ou baixíssima proteção, é muito complicado. Então, daí a ideia de acabar tendo existido muitas rodadas, né? Só no período do GATT houveram 8, desde 1947 até finzinho de 94. Dessas 8, 5 delas se deram entre 1947 e 62. Então, aí marquei para vocês aí o ano no qual cada negociação finalizou, né? E, enfim, houve um aumento, só um minuto. Houve uma diminuição bem grande no nível das tarifas durante essas primeiras 5 rodadas. Eu diria que até a 6ª rodada teve um nível muito grande de diminuição, até porque o nível era muito alto, como eu disse, não era incomum em 1947 existirem tarifas acima de 200% ou 300%. Não era incomum de maneira alguma. Então, ao longo dessas 5, foram sendo reduzidos bastante forte. Principalmente produtos de manufatureiros ou do setor industrial.
Por que isso? Porque era justamente a maior parte dos produtos que os países desenvolvidos produziam e que, enfim, com o pós-guerra aí tinham, com a guerra, tinham parado de comercializar entre si e inserido essas barreiras gigantescas, né? Então, eram produtos do qual esses países desenvolvidos já eram, vamos dizer assim, especializados e já tinham as suas vantagens comparativas, para usar o termo né, das teorias lá do comércio, já tinham vantagem comparativa nesses produtos industriais. Então, nesse sentido, né, caiu muito rápido as tarifas, e principalmente o setor industrial. Na sexta rodada, ela recebeu um nome em particular, que foi até uma homenagem ao presidente americano John Fitzgerald Kennedy, que tinha morrido em 63. A rodada começou em 64 e durou até 67, e a rodada Kennedy foi a sexta rodada do período GATT, diminuiu 35% em média as tarifas. Se você considerar que já havia tido uma grande queda nos anos anteriores, né, a rodada Kennedy foi bastante significativa, principalmente no setor industrial. Então, note que estamos no final dos anos 60 até os anos 60. Então, desde 47 até o fim dos anos 60, andou bem, bastante, vamos dizer assim, forte a liberalização do comércio mundial. Não é de se estranhar, então, que o comércio internacional tenha acelerado tão fortemente nesse período. Bom, e né, as outras duas rodadas. A sétima e a oitava foram. A sétima foi nos anos 70, né? Também recebeu um nome especial, a rodada Tóquio, entre 73 e 79. A liberalização do setor industrial continuou, obviamente que já em níveis menores, aqui deu uma média de 5%, até porque as tarifas já tinham caído bastante, né? O interessante é que somente na sétima rodada, que é a rodada Tóquio, que começaram a colocar alguns temas novos que compensava, que era importante liberalizar. Ou seja, temas como subsídios, existência de dumping, compras de governo e também, pasmem, agricultura e serviços. Vocês viram que até agora eu não falei nada sobre nem agricultura e sobre serviços aqui nessa liberalização, né? Falei só nos produtos industriais. Claro, eram os produtos que os países desenvolvidos produziam e eles queriam ter acesso aos mercados dos países em desenvolvimento, bem como acesso entre si aos seus próprios mercados, né? Porque eles que produziam os produtos industriais, a grande maioria deles. Então, para eles, compensava liberalizar o comércio dentro do setor industrial. Então, até 79, ninguém falou nada em agricultura, ninguém falou nada em serviços, ninguém falou nada em dumping, subsídios, que estão começando a ser discutidos apenas nessa rodada que terminou em 1979, tá? A oitava e última rodada do GATT foi também recebeu um nome especial, chamada de Rodada Uruguai, porque as negociações se deram lá na cidade, naquela cidade de litoral do Uruguai, agora que eu me esqueci o nome no momento, mas as negociações foram feitas lá e foram finalizadas lá, inclusive, em 94, e iniciadas em 86. Foi uma das mais longas também, e uma das mais complexas. Complexas por quê? Porque veja onde nós estamos. 1994, né, ou mesmo 86, esse período do fim dos anos 80 até o meados dos anos 90, já houve uma liberalização significativa do setor industrial. O comércio internacional já aumentou bastante entre os países. Daí começaram a surgir temas meio espinhosos, vamos dizer. Por que espinhosos? Então, vejam a lista de temas que eu coloquei: agricultura, serviços, têxteis, investimentos, propriedade intelectual, além daquela parada que a gente já começou a discutir no fim da rodada Tóquio, que foram os subsídios, a ideia de existência de dumping e as compras de governo, tá certo? E interessante que começa a ver aí, já a partir da rodada do Uruguai, o que não houve até agora, que foi impasse político. Impasse político, leia-se, resistência política de alguns países sobre a continuidade das negociações no âmbito do GATT e depois do OMC. Por quê? Então vamos lá, agricultura e serviços. O que acontece? Quem normalmente tem vantagem comparativa nesses dois setores? Agricultura, principalmente.
os países em desenvolvimento. Já no caso dos serviços, não tanto os serviços, não tanto mais os serviços diferenciados e não tanto os serviços, né, de menos valor agregado. Esses serviços diferenciados, eles têm também um alto valor agregado que começa a ter o mesmo valor agregado alto dos produtos industriais. Então, serviços de consultoria financeira, né, começam a aparecer aí. E que também eram produzidos pelos países desenvolvidos. Já a agricultura, como eu mencionei, os países em desenvolvimento tinham vantagem comparativa. Então, veja o que acontece. Os países em desenvolvimento têm produtos agrícolas que eles querem liberalizar. Por quê? Para ter acesso aos grandes mercados dos países desenvolvidos. Mas é justamente aqui, no setor de agricultura, que começam a ter algumas, vamos dizer assim, resistências dentro dos países desenvolvidos para liberalizar. Por quê? Porque a sua agricultura não era tão competitiva quanto a agricultura de países como o Brasil, mesmo a Austrália, que é considerado um país desenvolvido, mas outros países agrícolas que exportam carne, como a Argentina e o Uruguai, enfim, outros países da África, inclusive, que produzem produtos agrícolas como cacau, café, etc. Açúcar, né, também muito. Então, aí começam a ter uma resistência por parte dos setores que seriam afetados dentro dos países desenvolvidos. Eles chegam lá para o governo do seu país e falam: governo, chega aí, é o seguinte, que história é essa de importar café do Brasil, suco de laranja do Brasil? Para com isso, nós temos aqui, é só você proteger, enfim, manter a proteção daqui, que a gente mesmo faz toma conta aí, usa e fornece para o mercado local. Ou seja, aqueles lobbies daqueles setores não eficientes dos países desenvolvidos. Então, a agricultura é um deles, que nós mencionamos nas aulas passadas, recentes. Né? Então, começa a ter aí um impasse político. Tá? A liberalização de agricultura é complicada. Inclusive, até porque países desenvolvidos tinham subsídios para vários setores agrícolas. Eu não sei se vocês têm ido aí para a Europa aí todos nos últimos anos, né? Não sei se vocês vão vão para a Europa todos os anos. Eu não vou todos os anos, mas eu tive lá porque eu até fiz um pós-doutorado lá na Itália em 2018, pedacinho de 19. Então, eu voltei de lá e uma das coisas que eu não sabia era que os italianos, bem como quase todos os países da Europa, eles usam açúcar, sabe o açúcar? Nossa, é igualzinho aquele açúcar branco refinado, só que é açúcar de beterraba, pasmem. Não é o açúcar de cana que é produzido em alta escala no Brasil, em Cuba e em alguns outros países do mundo. Né? Eles usam açúcar de beterraba. Beterraba, aquela plantinha, aquela coisa vermelha, pequena, né? Como é que é possível? Pois é, eles sempre produziram açúcar de beterraba, e essa produção, obviamente, é bastante ineficiente, principalmente quando você compara com a produção de larga escala do açúcar de cana. E como que eles conseguiram fazer isso? Bem, existe produção local em países como a França, mas também a Bélgica, no qual eles produzem açúcar de beterraba em uma escala menor, talvez, mas enfim, com o uso de fartos subsídios da União Europeia e de seus países para a produção, para o mercado local, mas também para exportação. Então, o açúcar brasileiro chega lá na Europa competindo com o açúcar de beterraba que é produzido ali na Europa com subsídios. Isso daí vamos dizer assim, totalmente contra um dos princípios do GATT, né, que a gente já mencionou lá, a concorrência desleal, né, no caso, porque um país não tem subsídio e o outro tem. Então, como é que é isso? Né? E é isso que começa a ser questionado aqui. A liberalização agrícola, e o país desenvolvido tem muita proteção no setor agrícola e oferece muito subsídio. E os países em desenvolvimento começaram a falar: o que é isso? Que palhaçada, né? Então, já na rodada, o Uruguai começa a ter bastante disso, e aí começa a gerar um impasse político. Do outro lado, o setor de serviços, principalmente esses serviços diferenciados que eu mencionei para vocês,
As maiores empresas estão nos países desenvolvidos e eles querem acessar os mercados dos países em desenvolvimento, certo? E até agora não tinha sido liberalizado, começa a ser liberalizado a partir de agora. Só que os países em desenvolvimento começam a falar, então nós vamos colocar uma proteção também no setor de serviços para que a gente utilize os serviços locais e não esses serviços das empresas dos países desenvolvidos. Então começa a ter uma briguinha, um impasse político complicado. Agricultura de um lado e serviço dos outros. Vocês vão ver que são esses dois temas que estão, a partir de agora, aí, 1994, difícil da gente liberalizar. Então, resumindo o período GATT, houve uma grande liberalização do setor industrial, manufatureiro como um todo, nesse período, nessas 8 rodadas, tá? E, por outro lado, agricultura e serviços, nada, nenhuma liberalização no período do GATT, e, por conta disso, começa até a ter esse impasse político que eu mencionei para vocês, né? De uma ponta, os países em desenvolvimento têm uma agricultura competitiva, mas que sofre com barreiras quando chega nos mercados desenvolvidos. Do outro lado, o setor de serviços, que tem empresas fortes nos países desenvolvidos, mas que começa a encontrar barreira nos países em desenvolvimento. Então, começa a rolar aí um impasse político nessa despedida do GATT, 31 de dezembro de 94, e no dia 1º de janeiro de 95, começa a OMC. Vou falar já da OMC, mas ainda finalizando a ideia da rodada Uruguai, começa até a ter como é que eu vou dizer, uma liberalização parcial da agricultura. Os países desenvolvidos reconhecem isso e falam, bem, a gente precisa aí, pelo menos, colocar como tema. Mas a liberalização, de fato, ainda nesse período, foi muito pequena, porque Estados Unidos, União Europeia e Japão têm as suas, como é que eu vou dizer, restrições a liberalizar a agricultura, porque tem a sua política local, né, e os lobbies locais pressionando. Estados Unidos, suco de laranja, por exemplo, mas também soja, café, vários produtos agrícolas. Japão é o arroz. E a União Europeia, então, que lembra que eles já existem desde 57, foi ampliando o número de países do bloco União Europeia, e chega aí em 94 já um número bem grande de países, e eles têm, inclusive, o que a gente chama de CAP, em português é Política Agricultura Comum, no qual está cheio, lotado de subsídios agrícolas. Então, essa liberalização aqui foi mais para inglês ver do que realmente uma liberalização efetiva da agricultura. Até parcial é brincadeira dizer, porque foi realmente muito pequena, isso foi feito no começo. Ainda que a tarifa média de todos os produtos continuou caindo, mesmo na rodada Uruguai. Ainda que principalmente por conta de alguns produtos de países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos. Notadamente, automóvel. O Brasil, para desenvolver a indústria automotiva nacional, como nós vimos na semana passada, ele adotou aquelas políticas de industrialização por substituição das importações, ISI, e protegeu demais o setor automotivo. E aqui no GATT, ele diminui bastante, né? Teve aquela liberalização de 88, mas em 94, quando o Brasil entra no GATT, caiu para 35% a alíquota de importação de automóveis, o que é um número bastante importante quando você compara com números como 200%, né? Como eu falei, só o Pelé tinha automóvel importado aqui no Brasil antes da liberalização de 88. Enfim, a tarifa média caiu durante a rodada Uruguai, os subsídios caíram, mas continuaram altíssimos, e no setor de serviços, que os países desenvolvidos querem liberalizar, eles fazem um acordo quadro, que se chama, para a liberalização de serviços, que é um acordo específico que se chama GATS. Não confunda com GATT, GATS, né, ou Acordo Geral sobre Comércio em Serviços. Na verdade, é só o marco de início de liberalização, porque aqui também não houve nada. Então, gente, terminamos a rodada Uruguai, né? Agricultura, nada. Niente. Os serviços, niente também, não avançou em nada. E aí que inaugura-se 1º de janeiro a tal do OMC, cujo diretor-geral
né, já faz alguns anos, é o brasileiro Roberto Azevedo, e ele, na verdade, eu acho que estava para sair, já ia, vamos dizer, já ia ser substituído o Azevedo por um novo um novo diretor-geral. Tá, qual é o objetivo da OMC? Bem, a OMC ela tem três grandes objetivos. O primeiro deles é a supervisão das políticas comerciais dos seus países, tá certo? Então vejam você que o GATT, quando foi gerado lá atrás, em 47, tinha um grande objetivo, tanto é que era só um acordo, depois virou uma instituição, né? Era o objetivo de exatamente isso, liberalizar multilateralmente o comércio, tá certo? Então a OMC ainda tem esse objetivo, que é esse objetivo número um. Tá, e como que eu faço isso? Bom, através de rodadas, do mesmo jeito. Só que tem a elaboração de um texto também, que na verdade é uma revisão de acompanhamento da política comercial de cada país, cada membro do GATT, e esse texto ele é renovado a cada X anos, você tem uma renovação do texto. Então, o texto chama Trade Policy Review Mechanism, ou Exame de Políticas Comerciais. Se você for dar uma olhada no site da OMC e escrever isso, você vai achar o do Brasil. O último era de 2013, o que já era meio velhinho, vamos dizer assim. Eu acho, se eu não me engano, que já foi atualizado, então eu não atualizei o slide aqui, mas o último era do ano 2013. Para que serve mesmo esse texto? Bem, é um texto no qual avalia quantas anda o Brasil em 2013 em termos de política comercial. Tá? E depois ele é sempre atualizado, colocando as novas coisas. Então, lá vai estar coisas como, olha, se você quiser importar automóveis, né, se você é um outro país aí quer exportar automóveis no Brasil, a tarifa que você vai pagar é 35% se você não for membro do Mercosul. Agora, se você for membro do Mercosul, a tarifa é zero até a cota, lembra da cota tarifária, né? Ainda existe essa cota tarifária, enfim. Mas, enfim, lá menciona ou para o café, quanto que é a tarifa de importação para o café, ou, enfim, todos os outros produtos, lista aí, tá? Aqui tem um link aí, para vocês quiserem dar uma olhada. Aproveita e já dá uma olhada, ver se em 2013 foi atualizado o texto, tá? Outra coisa interessante, dentro desse objetivo 1 ainda, é que ele foi criado um banco de dados online, que nós temos acesso, inclusive, aqui à distância, de tarifas e barreiras não tarifárias que são aplicadas para todos os países aí. E foi feito em conjunto com a UNCTAD, não foi só a OMC, né? Em conjunto com a UNCTAD, eles criaram esse banco de dados, que é justamente né, o grande banco aí com o qual a gente atualiza esse livro aí dos exames da política comerciais. Então, esse banco de dados é chamado Trends, WITS, né? Tá lá, então vamos ver se a gente consegue usar, ou pelo menos consigo mostrar para vocês o uso. Então, se você tem curiosidade de saber a linha tarifária para importar, se você quiser importar automóveis para a Itália, ou para o Brasil, ou para Gana, ou Costa do Marfim, está tudo lá nesse banco de dados. Então, o primeiro objetivo é esse, é o de sempre, ou seja, é a razão de ser do GATT e da OMC, não é? Qual seja, supervisionar e promover a liberalização multilateral do comércio. Dois outros objetivos foram surgindo ao longo do tempo, até pela necessidade da liberalização do comércio. Os dois outros. Um deles é a criação do sistema de solução de controvérsias. Tá? Inclusive, foi criado um órgão mesmo, o OSC, órgão de solução de controvérsias. A ideia é que o OMC possa mediar qualquer problema que haja com relação à disputa no comércio internacional entre empresas de, digamos, dois países membros do OMC, tá certo? Alguém pode acusar a empresa de um país de cometer dumping, que é colocar um preço de exportação diferente do preço de importação, ou de fornecer subsídios às suas empresas exportadoras, né? Tudo isso pode ser feito lá
e analisada por esse órgão OSC da OMC. Então, tem muitos casos aí que existiram aí ao longo do tempo, e para dar o suporte, né, da OSC, existem os acordos da OMC de defesa comercial. São basicamente 3 acordos: acordo com relação a dumping, acordo com relação a subsídios e medidas compensatórias, e acordo com relação à salvaguarda. Nós já falamos um pouquinho sobre dumping, sobre subsídios, sobre salvaguarda, né? Então, é isso, existem, dentro da OMC aprovada, textos de acordos sobre o que deve ser feito no caso de, enfim, suspeita de dumping, ou de subsídio, ou de salvaguarda, tá? É tudo previsto dentro do OSC. E esse OSC trabalha com controvérsias. O que é uma controvérsia? Na verdade, é um conflito entre 2 estados membros da OMC, né, que, na verdade, acionam esse órgão OSC da OMC por uma disputa comercial entre, sei lá, 2 empresas desses 2 países, tá? Essa é uma controvérsia. E essa controvérsia vai ser resolvida na OMC. Como, então, resolver ou como buscar uma solução para essa controvérsia? Então, existe um mecanismo, um procedimento no OSC que é seguido que tem todas as fases bem delineadas, tá? Primeiro, você tem um pedido de consulta, né, de mediação da OMC num possível conflito. Depois, há uma tentativa de conciliação entre as 2 partes. Caso essa conciliação não dê certo, existe a abertura de um painel de especialistas que vão pesquisar e discutir, tentar ver o que ocorreu aí com relação à disputa. E as disputas são aqueles tipos de disputa que eu mencionei: salvaguarda, dumping ou subsídio, né? Dentre outras, mas esses 3 são os principais. Os especialistas são especialistas em economia internacional, como nós aqui, né, por exemplo, enfim, trabalham lá na OMC e vão fazer uma decisão ou dar um veredito aí sobre a disputa, tá? Eventualmente, a parte que perde, se é que há uma parte que perde, né, pode apelar ao órgão de apelação que a OSC, né, dentro da OMC tem, tá? E depois, uma vez já utilizada a apelação e você não consegue mais apelar, aí vai haver algum tipo de instrumento sancionatório, ou seja, uma sanção será aplicada para aquela empresa daquele país que foi considerado pelos especialistas que violou alguns dos princípios da OMC dentro desse conflito em particular. Existem aí milhares e milhares de casos que já passaram pela OSC, né, desde a criação da OMC. Um dos mais famosos, não sei se vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso, mas envolveu as empresas Embraer do Brasil e a Bombardier do Canadá, que são empresas de aviação regional, ou seja, elas fornecem aviões, né, de médio porte, que fazem voos de média distância entre cidades mais próximas. Os aviões tipicamente têm no máximo 120 lugares, enfim, são empresas que produzem esses 2 tipos de aviões. Muito bem, a Bombardier acionou o governo do seu país, que, por sua vez, entrou na OMC, questionando a presença de subsídios na produção dos aviões da Embraer, tá? E também de crédito subsidiado pelo um banco, no caso o BNDES, que subsidiaria, dando subsídios ou crédito subsidiado para a produção de aviões da Embraer. Muito bem. Aí, esse caso passou por todas essas fases que vocês estão vendo aí, da OSC, chegou no final, né, quando estava até pronto aí, talvez, para fazer uma, como é que fala, uma sanção aí para a Embraer, para o governo brasileiro. A Embraer ia ter que pagar aí alguns valores aí de milhões de dólares sobre, como medida compensatória, para compensar aí que ela ficou dando subsídio para as exportações, quando se descobriu e foi provado, justamente pela outra parte, no caso a Embraer, que a Bombardier do Canadá também
estava utilizando de um benefício regional oferecido pelo governo de Quebec, que é a província lá do Canadá, onde a Bombardier se localiza. Então, ficou aquela história, né? Ah, tá, você está reclamando que eu dou subsídio para crédito subsidiado para produção e exportação, só que você faz o mesmo. Então, o caso ficou elas por elas por conta disso, por conta disso. Então, foi um caso aí notório de empresa brasileira, mas aí tem, enfim, milhares de exemplos, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas esse caso é para ilustrar como que funciona a solução de controvérsias dentro da OSC, tá? Que é esse, então, o segundo objetivo da OMC agora é criar esses e administrar essa solução de controvérsias do comércio internacional. E o terceiro, né? Então, veja só relembrando, o primeiro é aquele da criação de um órgão, de um banco de dados que supervisiona políticas comerciais e vai acompanhando. Acompanhamento de política comercial. Segundo, criação e gestão, né, da solução de controvérsias dentro da esfera do comércio internacional. E o terceiro é o bom velho liberalização multilateral do comércio, bom velho de guarda, liberalização multilateral do comércio. Ou seja, a mesma ideia que o GATT vinha fazendo de colocar os países juntos e, galera, vamos diminuir as tarifas e as restrições, barreiras não tarifárias aí, entre os membros, tá? Do mesmo jeito, de vez de chamar rodada de negociação, chama-se conferência ministerial, um nome mais pomposo, tendo que tais reuniões agora, né, de maneira fixa, vai ter reuniões a cada 2 anos, e a ideia é promover a liberalização multilateral entre os membros. Igualzinho, então, o esquema da rodada GATT, tá certo? A primeira delas foi em Singapura, em 1996, enfim, alguns temas apareceram, alguns temas novos, além daquela questão dos serviços e do comércio, e, desculpe, da agricultura, veio forte esses dois temas, né? E, então, além da liberalização do setor agrícola e dos serviços, vários temas, e alguns já vinham desde Tóquio, e outros começam a surgir. Quais temas seriam esses? O setor de investimentos, liberalização também dos investimentos, das compras de governo, da propriedade intelectual, serviços, já falei, defesa da concorrência, que, aliás, faz parte aí da OMC, facilitação de comércio, que é a ideia de barreiras logísticas e burocráticas que existem no comércio internacional, né? A facilitação do comércio é diminuir tais barreiras, né? E o setor agrícola, em particular, o que pega mesmo que os países em desenvolvimento chiaram foi: vamos remover os subsídios. Os países desenvolvidos são cheios da grana, gastam dinheiro com subsídio e não são competitivos, e a gente fica aí não tendo acesso aos mercados deles. Então, tudo isso surgiu nesses temas. Então, todos esses temas aí em conjunto, todos esses que eu me listei, então, o que ficou de fora? Indústria, manufatura. Então, indústria, fora a indústria, todos esses outros temas aí que estão começando a ser liberalizados, são os chamados temas de Singapura, porque entraram na pauta da liberalização do comércio internacional. Os dois principais temas de Singapura são setor agrícola e serviço. Mas não são só eles, tem toda essa lista de coisas aí que por um país ou outro querem que seja liberalizado. Então, depois, em 98, teve uma reunião em Genebra, entrou mais um tema do e-commerce, ou comércio eletrônico novo. Aí, de vez de ser em 99, teve uma reunião em Seattle, e temas de Singapura de um lado, agricultura do outro. Tá? Os temas de Singapura, voltando um pouquinho aqui no slide, todos esses temas, dá uma olhada: defesa da concorrência, compras de governo, propriedade intelectual, investimentos, serviços, são interesses dos países desenvolvidos. Então, pegue esse bloco de interesses de países desenvolvidos de um lado e do outro a agricultura, e você vai ter aquele velho impasse que começou a nascer na rodada
Uruguai do GATT, tá certo? Ou seja, o pessoal falou, os países em desenvolvimento chegam e falam, gente, vocês têm que liberalizar essa agricultura, isso aqui está começando a virar palhaçada. E os países desenvolvidos chegam para os em desenvolvimento chegam e falam, meu, vocês têm que dar uma liberalizada aí, geral, nos temas de Singapura. Então, um não queria liberalizar a agricultura, o outro não queria liberalizar os temas de Singapura. Resultado, impasse político. Então, pensa bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque olha o caminho lá atrás, desde o GATT, né, desde 47 até agora, foi liberalizando vários setores, principalmente o setor de indústria. As tarifas caíram a níveis baixíssimos. Se você for olhar a tarifa de importação de automóvel para os Estados Unidos, é baixíssima. De aço, desses países, desses produtos, talvez o aço seja exceção, mas dos vários produtos manufaturados, as tarifas são baixas. Então, realmente, houve bastante progresso. Aonde que não houve praticamente nenhum progresso até agora, em 99 e 2000? Os temas de Singapura, de um lado, e a agricultura do outro. Por quê? Por causa desse impasse político enorme que se criou e de fato está difícil de avançar. Mesmo hoje, 2020, está tendo muita dificuldade de avançar. Olha um tema novo que foi incluído aí em 99, meio ambiente. Até isso, o comércio e o meio ambiente enfiaram aí na discussão. Conferência de Doha. Tá, pulou de 99 para 2001, não teve em 2000, né? Não sei por que 2000, mas enfim, 2001. A Conferência de Doha também foi famosa. Por quê? Porque criou-se uma agenda de desenvolvimento onde tentou-se resgatar a liberalização da agricultura de um lado e dos temas de Singapura do outro, tá certo? Esse foi o principal ponto dessa conferência de Doha. É famosa por causa disso, tentaram trazer de volta essa discussão entre as duas partes. Outra coisa importante é que ela marca a estreia da China na OMC. Olha só, a China começa a liberalização sua, né, a sua mudança em 78, e só em 2001 que a China finalmente entra na OMC, né? Bem recente. E, inclusive, não coincidentemente, as exportações do Brasil de soja e de minério para a China disparam ao longo dos anos 2000, principalmente por conta disso, porque a China agora está comprando minério brasileiro e soja brasileira por conta de participar do OMC, né? Então, essas duas coisas é importante na Conferência de Doha, entrada da China e tentativa de romper aquela discussão, temas de Singapura de um lado e agrícola do outro. Só que, adivinha o quê? Essa rodada, ao invés de ser 2 em 2 anos, foi para até 2005, estava lá e nada, e não finalizava. Por quê? Impasse político. Adivinha se os países desenvolvidos liberalizaram a sua agricultura? Não. Em compensação, os países em desenvolvimento também falaram, então, serviços, compras de governo, investimento, propriedade intelectual, não vamos avançar também. Então, ficou o mesmo impasse político que nasceu na rodada do Uruguai até então. Até teve uma tentativa de criar, em 2003, de fazer uma conferência, que foi de Cancún, importante porque foi quando o G20 entrou na parada. Gente, o que é o G20? O G20 é uma negociação é um grupo de países que começaram a negociar juntos no OMC. E aqui, olha só os países que estão. China, Índia, Brasil, África do Sul, países em desenvolvimento importantes. Por que o G20 é importante, pessoal? Porque até então, quem mandava no GATT e na bendita OMC eram praticamente o quadrilátero: Estados Unidos, União Europeia, Japão e Canadá. Eles que mandavam no OMC. A partir daí, para contrapor, o G20 começa a negociar na outra ponta, inclusive, obviamente, favorecendo os temas de Singapura, não liberalizar os temas de Singapura e tentando empurrar a liberalização da agricultura. Então, você vê como um impasse político, dá uma olhada aí no slide, nenhum avanço, impasse político.
temos Singapura de um lado, agricultura e subsídios do outro. Por quê? Justamente por causa do G20, porque se aí estava lá o Brasil separado, tentando negociar, a Índia separada, a China, quando entra a China no OMC e cria esse grupo em 2003, acabou, né? Com o G20, né? Acabou, simplesmente, tiveram todas as reuniões aí, 2005, 2009, 2011, só que acabou o impasse político, se fez de maneira forte. A única novidade aí é que em 2012 a Rússia entrou no OMC e adivinha se ela foi entrar aí junto com o G20 ou não? Claro que sim, né? Então, o impasse político prevalece até hoje. Temas de Singapura não avançam. Agricultura e subsídios não avançam. Muito bem. Então, o que acontece então com a liberalização multilateral? Vamos resumir a ópera. Estamos em 45, terminou a guerra. Todo mundo cheio de tarifa e barreira não tarifária. Tem tarifa alta para Dedel. E agora, o que a gente faz? Vamos liberalizar isso aí de maneira organizada. E para isso o GATT serviu muito bem, né? Só que, como vocês viram, liberalizou muito durante até 86, 94, né? Desde 47 até esse período. Sim, só que aonde que foi a liberalização? Manufatura industrial, setor industrial. Já agricultura e serviços não participaram até agora. Enfim, aí, nesse período recente, como eu acabei de descrever, formou-se um impasse político, porque os países desenvolvidos não querem liberalizar a agricultura e remover subsídios, e os países em desenvolvimento não querem liberalizar os temas de Singapura, tais como serviços, propriedade intelectual, compras governamentais, etc. Tá? Então, o que acontece? Negociação multilateral avançou muito até 94, só que de 94 até hoje praticamente parou, desacelerou, né? Ou seja, praticamente zerou as negociações multilaterais no ambiente do OMC. O OMC existe ainda? Existe, mas para aquelas outras coisas que vocês viram lá, né? Que era o órgão de solução de conflito e para ter um acompanhamento da política comercial dos países. E é legal isso. Imagina você uma empresa, sei lá, europeia, uma empresa exportadora de máquinas lá na Itália. E aí você quer exportar para o Brasil. Poxa, por onde que eu começo? Né? Vou lá no texto do Brasil, da AMC, e vejo como que são as tarifas que estão vigentes. Né? E daí, para frente, você, obviamente, vai negociar com o Brasil, mas já tem uma primeira ideia. Né? Então, é uma coisa interessante ainda, mas praticamente o OMC só serve para isso, para solução de impasses e para entender e acompanhar a política comercial, porque para negociar multilateralmente, infelizmente, parou. Parou, a multilateral parou. Mas, por outro lado, nesse mesmo período, avançaram e muito as negociações regionais. E muito, tá? Que são entre grupos de países. E até negociação bilateral teve bastante também nesse período recente, viu, gente? Ou seja, quando a OMC para, o que sobra para a gente desenvolver? As negociações bilaterais e, principalmente, as regionais. E aí eu paro por aqui hoje e vamos desenvolver na aula que vem a liberalização regional do comércio em mais detalhe, tá? E com relação à atividade, ainda, só para daqui a 2 semanas, tá? Porque para nossa atividade depende do que nós vamos falar na semana que vem. Então, nos próximos 7 dias, galera, tá tranquila, não precisa fazer isso aqui que eu estou mostrando. No final desse PowerPoint, você na atividade tem 3 perguntas, tem 2 perguntas. A pergunta 1, na verdade, já dá para vocês começarem a escrever, mas não precisa mandar ainda. É para mandar as 2 juntas, a pergunta 1 e a 2 juntas. A pergunta 2 precisa da aula que vem. Então, façam isso. Daqui a 2 semanas, manda as 2 juntas, tá? A questão 1 resolvida e a questão 2 fica como uma atividade só. Então, temos 7 dias de folga aí, beleza? Mas já dá para ir começando nessa aqui, caso vocês queiram. Tudo bem. Então, é isso com relação à primeira parte da
da aula 7, né? A gente na aula 8 termina, então vamos falar sobre integração econômica regional semana que vem.